O presidente Lula anunciou ontem à noite a liberação de R$ 1 bilhão por meio do BNDES para ajudar a recuperar a economia do Rio Grande do Sul, que sofre com os efeitos de um ciclone extratropical. Segundo informações da Defesa Civil, 47 pessoas morreram e outras 9 ainda estão desaparecidas. Os dados atualizados apontam que 98 cidades foram afetadas, 3.100 pessoas foram resgatadas e 2.300 pessoas ainda estão desabrigadas. O número de desalojados é de 20.500. O ciclone afetou direta ou indiretamente 342 mil pessoas no estado. Ô, Matheus, a gente tem aí o vídeo do Mercadante para falar sobre os recursos do BNDES. Está na agulha, Matheus? Os extremos climáticos estão se agravando. E os desastres naturais são mais frequentes, mais vítimas, mais perdas humanas e materiais. Agora tivemos uma grande inundação no Rio Grande do Sul, são dezenas de pessoas falecidas, outras desaparecidas. Queríamos expressar aqui, primeiro, toda a nossa solidariedade e apoio a essas famílias. E essa cidade, esses municípios, têm um imenso desafio pela frente de reconstrução. Então, o governo do presidente Lula está deslocando recursos, apoiando as famílias e vai investir para reconstruir esses espaços urbanos. Agora, não basta reconstruir a arquitetura local, as casas, as ruas, as praças, os prédios públicos. Nós precisamos ter um olhar especial para a economia local, especialmente micro e pequenos empresários que são devastados nessas situações. Você imagina, a pessoa perde o estoque da sua empresa, às vezes a própria empresa, perde o maquinário com que trabalhava, não consegue pagar os seus fornecedores, as suas dívidas, os seus impostos, e está totalmente comprometido. Então nós estamos criando o programa BNDES Crédito Solidário. R$ 1 bilhão em condições muito especiais. Primeiro, 5 anos para pagar. 2 anos de carência. Os 2 primeiros anos eles não vão pagar absolutamente nada. E juros zero. É nessas condições que o presidente Lula quer que o BNDES atue para fortalecer e ser solidário a essas micro e pequenas empresas. São R$ 1 bilhão que imediatamente já vão ficar disponíveis na rede bancária e as agências locais dos bancos parceiros poderão retirar esses recursos do BNDES e nós ainda criamos um fundo garantidor, estamos fortalecendo o fundo garantidor, o FGI, Fundo Garantidor de Investimentos, para que essas empresas que tenham dificuldades de ofertar as garantias que regularmente são oferecidas, o BNDES possa dar essa garantia e permitir que o crédito seja acionado. Vamos reconstruir a economia local, é um primeiro passo muito importante, é uma linha nova, mas as condições mais favorecidas possível. Sem juros, 5 anos para pagar, 2 anos de carência. Até R$ 2,5 milhões e tem R$ 1 bilhão já na conta do BNDES com esse destino. E para falar sobre esses esforços, né, para tentar atenuar a dor dos gaúchos, estamos aqui ao vivo com a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania e vice-presidente da bancada gaúcha na Câmara. Deputada, muito obrigado pela atenção. A senhora me escuta bem? Sim, tudo bem? Bom dia. Bom dia para quem não almoçou e boa tarde, né? Para quem já almoçou, né? Não é, deputado? Não é o meu caso ainda. Então, no meu caso, ainda seria bom dia. Ô, deputada, a pergunta que eu lhe faço é justamente a partir dessa declaração do Mercadante. Esses recursos, eles vão ser suficientes? Né? Esse empréstimo, ele vai ajudar a reconstruir ali as áreas afetadas no Rio Grande do Sul ou o governo federal ainda patina na ajuda aos municípios gaúchos? Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer uma colocação aqui que esse não é o primeiro evento climático que nós temos no Rio Grande do Sul esse ano. Nós, no início do ano, tivemos um prejuízo muito grande no estado com a seca, que atingiu fortemente algumas regiões. Em junho, um ciclone que deixou mais de 20 mortos, e até então era o maior número de mortos no estado por conta de eventos climáticos. Depois um segundo ciclone, e agora, na semana passada, essa questão da enchente lá, que atingiu o Vale do Taquari, deixou algumas cidades como Mussum e Roca Salles absolutamente devastadas. Não sobrou nenhum comércio, eu estive lá na região, é um cenário de guerra, é muito triste o que aconteceu, não foi só a água do rio que subiu,
a força da água, ela derrubou praticamente assim pequenos bairros inteiros em Mussum, acabou com o comércio. Em Roca Salles não tem, se tu quiser comprar uma bala, não tem onde comprar, acabou tudo. Então, assim, é muito importante. Num primeiro momento, claro que a gente, semana passada, esteve lá junto ao ministro Góes, pedindo um socorro, ajuda do governo federal, da Defesa Civil, para que as famílias, né, que ficaram desabrigadas pudessem ter o acolhimento necessário e uma ajuda do governo federal para o governo do estado, que estava fazendo esse trabalho, buscar pelos desaparecidos, o resgate, né, de muitas famílias, praticamente famílias inteiras que ainda estavam em cima dos telhados, esperando, né, pelo resgate. Então, esse primeiro momento feito, agora as cidades estão sendo limpas, a lama está sendo retirada de dentro das casas, das escolas, dos postos de saúde, e há uma mobilização muito grande, há um sentimento de voluntariado muito grande no Rio Grande do Sul, tanto que tem grande quantidade de alimento, de roupas, de colchão que foram doados, mas a cidade precisa ser reconstruída, né? A gente precisa pensar não só nas famílias voltarem para suas casas, aqueles que ainda têm possibilidade de voltar para suas casas, que precisam de móveis, obviamente, eletrodomésticos, e aqueles que perderam tudo, que perderam inclusive as casas e também os seus negócios. Então, é uma preocupação muito grande nossa de como que essas pessoas vão retomar, principalmente aquele micro, pequeno empresário. Uma sinalização importante do governo, mas muitos desses empresários, eles precisam não de empréstimo, eles precisam de subsídio, porque as pessoas perderam a casa, perderam o carro, perderam tudo que tinham, inclusive a sua fonte de renda, não só no comércio e serviço, mas também os produtores rurais. Então, eu entendo que o governo ele tem que dar subsídio para essas famílias, num primeiro momento. Abrir a linha de crédito é óbvio que é positivo, mas não adianta, mesmo que tenha esse prazo de 2 anos e a juros zero, tem muita gente que não tem nem possibilidade de buscar esse empréstimo para lá na frente não ter condições de pagar. Então, a gente tem que entender que são pessoas que perderam absolutamente tudo, não só os seus negócios, mas também sua casa e tudo que tinham, né? Todos os seus bens pessoais, não sobrou absolutamente nada. E aí, aproveitando também, na semana passada, quando nós tivemos, junto com o ministro Góes, eu como vice-coordenadora da bancada gaúcha, cobrei o governo federal dos recursos do primeiro ciclone, lá em junho, que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre, que atingiu o município do Caraá, que foi um grande exemplo, assim, o município ficou sem acesso, né, por estradas. O governo empenhou já 25 milhões, mas ainda não liberou esse dinheiro. Ele foi liberado 12 milhões de reais para aqueles municípios que foram afetados do ciclone em junho. Então, a gente precisa de agilidade do governo na liberação desses recursos. O vice-presidente Alckmin esteve no Rio Grande do Sul no domingo, visitou os municípios, fez um anúncio de que faria, né, uma liberação de 741 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul ainda não sabe como que esse recurso vai ser liberado, os municípios precisam saber como é que tem acesso a esse dinheiro, e não adianta só fazer o anúncio, precisa liberar e precisa liberar com urgência, porque tem muitas famílias ainda que estão em ginásios, né, nesses espaços públicos, compartilhando aqueles espaços, tem famílias inteiras com crianças, tem muitas cidades que estão encaminhando para o aluguel social, para que as pessoas possam voltar minimamente a ter uma sensação de normalidade. Agora, tem cidades que o aluguel social não resolve, porque não tem nem para onde mandar essas famílias, né? Então, precisa urgente que se atue, que tenha liberação de recursos para a reconstrução das cidades mais atingidas. Então, deputada, esse ponto que eu queria destacar com a senhora, inclusive um questionamento que eu já vi aqui no nosso chat, algumas mensagens aqui já fazendo menção ao seu trabalho, Antônio Castilho
e o Emílio, teve a Ediane, acho que a Edilane Codra também fazendo menção ao seu trabalho. Mas tem uma questão aí que o próprio governador Eduardo Leite, ele pontuou durante essa semana, né, ele foi às redes sociais para falar sobre isso, que é a questão da burocracia, né, que nessa situação vira literalmente burocracia. A senhora falou justamente sobre a liberação de recursos do primeiro fenômeno meteorológico que não chegaram ainda ao Rio Grande do Sul. O BNDES promete... O governo federal promete liberar 1 bilhão, mas por meio de um empréstimo. Quer dizer, na prática, o cidadão que ele já teve a sua casa devastada por um fenômeno natural, ele ainda vai ter que se endividar para poder recuperar a sua própria vida. Não me parece muito justo. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal existe esse problema, né, da nossa legislação, né, do nosso sistema público, em que o governo federal simplesmente não pode pegar o dinheiro de um local A e entregar na mão do cidadão B, para que ele possa reconstruir, refazer a sua vida. Cada pode atuar para tentar diminuir essa burocracia ou achar soluções para que esse cidadão, que ele já foi alvo de uma catástrofe como essa, não seja penalizado no futuro com uma dívida ou com algum comprometimento da sua própria renda, que nesse momento ele não tem, né? Que esse é o problema daquela região, né? Você tem vários empresários naquela região que dependiam de uma estrutura mínima para poder trabalhar. Essa estrutura, esse cidadão já não vai ter. Então, ele já não tem casa, já não tem renda. E aí, como se resolve isso? Perfeito, acho que é exatamente esse o meu pensamento, né, sobre a questão dos empréstimos. Não que seja ruim abrir uma linha, só que o governo também tem que garantir subsídio para que a pessoa possa começar, e não começar endividada, ou então com a liberação do saque do FGTS, que é um dinheiro dela, aquele recurso, né? Então, assim, a gente vai liberar para poder sacar o FGTS. Aquilo, talvez aquelas famílias estavam já organizando um outro projeto com aquele recurso, e não reconstruir a sua vida que foi atingida, né, na totalidade, porque atinge a questão pessoal e profissional também. Então, como eu falei aqui, tem muito produtor rural que perdeu absolutamente tudo, perdeu os animais, foram carregados e arrastados pelo rio, assim como todos os equipamentos das empresas também dessas cidades. Então, o governo, primeiro, a questão da burocracia, acho que o Eduardo Leite coloca isso muito bem, inclusive ontem eu estive com o presidente Pacheco do Senado para pedir que fosse votado a urgência e o mérito do PDL da calamidade pública para o Rio Grande do Sul poder ter o estado de calamidade pública até o final de 2024, agora vem para a Câmara, a nossa intenção é que seja votado também com urgência aqui, porque esse é um ponto fundamental para que os municípios e o próprio estado possa contratar mais pessoas e serviços, né, para poder ajudar nessa situação, os próprios municípios também. Tem muitas áreas desses municípios que os prefeitos já estão colocando que não vão deixar mais as pessoas construir naqueles locais. Eles vão ter que remodelar. E essa enchente, quando se fala muito também, nós vamos liberar tanto para as famílias que estão no cadastro único, que têm acesso ao Bolsa Família, enfim, não foram só famílias de baixa renda que foram atingidas. A enchente não escolheu classe social, a enchente pegou a totalidade dos municípios. Então, quando eu estive lá, eu conversei, por exemplo, com uma professora que estava aos prantos, ela falava, eu não me encaixo em alguns critérios do governo, mas eu perdi tudo, eu perdi minha casa inteira, eu tenho filho eu sou sozinha, sou chefe de família, tenho um filho de 1 ano e 8 meses, e eu não sei como é que eu vou fazer para ter acesso também a esses recursos para poder montar minha casa de volta. Então, a gente tem que ter esse olhar maior sobre essa tragédia, e também a agilidade do governo em liberar esses recursos. Nós estávamos falando aqui que o governo não liberou ainda todos os recursos do ciclone que assolou o nosso estado em junho. Agora nós tivemos na semana passada essa enchente, né, que foi uma catástrofe, não foi só uma enchente ali no Vale do Taquari, e hoje o Rio Grande do Sul também está passando por mais um problema com alagamento, e na região da fronteira oeste
na região sul do estado, Jaguarão está com uma boa parte do seu município já comprometida debaixo d'água. Camaquã, eu recebi vídeos da água carregando carros já. Então, assim, a gente já tem agora, na metade sul do estado, mais um alerta, né, acionado de todo o impacto que essa enchente que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul vai causar. Então, a celeridade no processo e tentar não é a questão da burocracia, é isso. A gente sabe que tem que ter planejamento, tem que ter critérios até para garantir que o dinheiro vá para onde ele tem que ir, né, para que nesse meio do caminho aí não aconteça nenhum tipo de desvio desse recurso, que ele vá para onde ele tem que ir. Então tem que garantir a transparência, a lisura de todo o processo, mas a celeridade é fundamental, porque essas pessoas, elas têm urgência de voltar para suas casas e de tentar voltar à normalidade. Eu digo tentar voltar à normalidade, porque as histórias, elas são muito tristes. O que aconteceu lá foi muito triste. Então, assim, de tentar recuperar minimamente a vida nesses municípios, das crianças poderem voltar para a escola, da cidade poder retomar minimamente a sua dinâmica. Ô, deputada, só para a gente encerrar, porque o programa ainda vai seguir e tem muita informação ainda para a gente dar no jornal de hoje, a senhora falou sobre o projeto de lei enfim, que já foi aprovado ontem no Senado, né, que declara decretar estado de calamidade pública. Na Câmara, já houve alguma sinalização do Arthur Lira para colocar esse projeto em votação ainda nessa semana, ou deve ficar para a semana que vem, ou por enquanto a senhora não tem informação sobre isso? Eu estou tentando conversar com o presidente para a gente tentar votar ainda essa semana. Tá certo. Deputada, muito obrigado pela atenção, obrigado pela participação aqui no Meio Dia em Brasília. Espero contar com a sua presença em outras ocasiões, se possível, em ocasiões menos tristes quanto essa. Muito obrigado, deputada. Obrigada. É verdade. E aí aqui toda a minha solidariedade à população que está sendo, né, sofrendo com essa situação. E também quero aproveitar aqui para agradecer a todos os voluntários que estão ajudando o Rio Grande do Sul, pessoas do Brasil inteiro que estão tentando, como podem, poder minimizar o impacto dessa tragédia que nós tivemos no estado, aí na região do Vale do Taquari. E realmente eu espero que essa enchente que a gente está enfrentando agora, na metade sul, ela não tenha, né, a mesma proporção do que essa que nós vimos no Vale do Taquari. Muito obrigada, estou sempre à disposição.